E o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca ao derrotar o Boa Vista no Maracanã. A noite foi de homenagens a Léo Moura, que está a caminho do futebol dos Estados Unidos depois de 10 anos atuando no rubro-negro. Hoje foi um momento especial, né? A torcida pedindo na hora que eu entrei dentro do campo. Isso para mim é emocionante, porque a torcida sabe ao longo desses 10 anos tudo que eu fiz pelo Flamengo. Então o que eu tenho que fazer para retribuir é só entrando, jogando bem até o último momento que eu estiver aqui. Mas quem brilhou foi Marcelo Cirino, que marcou o primeiro e deu passe para Everton fazer o segundo da vitória por 2-0. Pela Copa do Nordeste em Recife, o Socorrense saiu na frente do Sport com este belo gol de Thiago Orobó. Joeliton fez o gol de empate. Mike virou para o Sport e Felipe Azevedo fechou o placar em Sport 3, Socorrense 1. E no estádio Rei Pelé, Lima fez o gol da vitória do CRB sobre o Campinense. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Márcio, eu quero pedir licença agora do futebol um pouquinho para falar um pouquinho da questão do Anderson Silva. Você acha que se for confirmado esse doping mesmo, isso tem um impacto muito forte no esporte? Olha, praticamente está confirmado, né? Eu acho que é meio indesculpável, né? Para o Anderson, que sempre falava de transparência, de ética, né? Posando de ídolo. Eu acho que uma bela carreira foi estragada por um final melancólico e eu acho que qualquer rigor não será exagero. A punição dele é absolutamente justa. Eu acho que o Anderson pisou na bola feio. É uma pena que depois daquele caso Lance Armstrong e até dos nadadores brasileiros, atletas continuam insistindo, talvez inflados pelo ego, pela ambição de ganhar sempre e não parar nunca, eles façam essas tolices. E isso é um exemplo horroroso para as novas gerações, para todo mundo, né? Pois é. Márcio, a Justiça do Rio derrubou uma parte do regulamento do Campeonato Carioca, conhecida como Lei da Mordaça. Tem Lei da Mordaça até no futebol, Márcio? Tem em todo lugar, né? O Rubens Lopes, ele queria instituir essa coisa de ninguém pode falar mal da federação, todo mundo tem que ficar calado, jogador, profissional. Isso é absurdo total. Acho que a liberdade existe, cada um fala o que bem entende. Se alguém se julgar atingido, tem a justiça comum para você entrar com um processo por injúria, difamação, calúnia, sei lá. Pois é, a multa era de 50 mil, né, para quem falasse mal da federação. Exatamente, olha só que coisa. Eu acho que ele queria faturar mais do que ele já fatura, entrando nas verbas dos jogos de futebol, nas verbas da TV. A federação pouco faz, não tem nenhum craque para pagar, só arrecada e, além de fazer um campeonato muito ruim, ainda quer ganhar dinheiro de uma forma que é absolutamente ilícita. Até porque, ultimamente, não é muito difícil falar mal da federação, não. Não é fácil para mundo. Márcio, em campo, o que está acontecendo de destaque para a gente? O futebol paulista, o campeonato paulista é meio assim, sem graça, porque nos 4 grupos, os grandes são os líderes, os melhores times, Corinthians e São Paulo, estão mais direcionados para a Libertadores, o Corinthians em destaque absoluto, acho que vai se classificar no seu grupo, teve uma vitória muito bonita essa semana sobre São Paulo, e é um favorito também para ser o campeão paulista. E no Rio de Janeiro temos aí um clássico domingo, primeiro clássico do campeonato, entre Vasco e Fluminense, com o Fluminense, ambos vindo de resultados ruins. O Fluminense uma derrota, volta redonda, e o Vasco um empate contra o Barra Mansa. Mas mesmo assim, o Fluminense tem um ligeiro favoritismo, porque é um time que tem mais recursos, tem ainda o Fred, tem o Jean, que é um jogador muito bom no meio campo, e vejo o Fluminense com melhores condições que o Vasco, que está numa fase, voltou a cair numa fase muito ruim, os jogadores novos começam a ratear. Esse Bernardo, que prometia voltar numa boa, craque que não estava vingando, mas que se recuperou, já trocou socos com o adversário no último jogo, foi expulso, não joga o Bernardo. Enfim, acho que todo clássico tem basicamente um equilíbrio, mas o Fluminense é favorito. E o Botafogo, que surpreendentemente também está ganhando bem, divide a liderança com o Flamengo, que está um pouquinho na frente pelo número de gols pró, e o Flamengo que veio ontem de um resultado bom, Boa Vista, 2-0 no Maracanã, com o Léo Moura sendo aplaudido pelo torcedor e já preparando sua despedida, que vai ser no jogo contra o Botafogo, dia 1º de março. Grande Léo Moura, tá certo. Muito obrigada, Márcio. Obrigado. Bom fim de semana. Pra você também.